tudo bem? Eu acredito que todo mundo já conheceu algum empreendedor na área de alimentos. Há algum tempo atrás, quem ficava desempregado ou precisava de uma complementação de renda, muitas pessoas partiram para a venda de cachorro-quente, comprando uma carrocinha, uma van. E muitas pessoas até se tornaram empreendedoras na área, conseguiram abrir negócio com essas vendas. Além disso, também conheci pessoas que vendiam salgados para pagar mensalidade de faculdade, docinhos nos intervalos para complementação de renda. Então o que a gente percebe? Que muitas pessoas acabam investindo na área de produção de alimentos como uma alternativa de complemento de renda ou de renda principal, onde muitas pessoas trabalham com essa atividade de forma artesanal. Mas o que nós precisamos saber? Que a partir do momento que eu comercializo esse produto para um público, existem regras que condicionam essa atividade. Então, o mínimo que se deve fazer, segundo a RDC 216, é um curso de boas práticas de fabricação. Existem também normativas que estabelecem padrões microbiológicos para que esses alimentos estejam seguros para o consumidor. Muitas pessoas desconhecem essas regras. Só que quando a gente trabalha numa determinada atividade, a gente não pode alegar desconhecimento. Então, se a vigilância sanitária for avaliar, nós precisamos ter um local adequado, ter alimentos com procedência garantida, saber manipular esse alimento e ter um ambiente adequado para essa manipulação e, ao mesmo tempo, ter um procedimento adequado de armazenamento e comercialização desses produtos. Então, existe uma regulamentação nacional que vai determinar a qualidade esperada desses alimentos que estão sendo comercializados para garantir a saúde do ser humano. Ficou curioso? Então fica comigo. Meu nome é Kátia Francisco, sou engenheira de alimentos e uma pessoa apaixonada por microbiologia. Então hoje nós vamos falar sobre a RDC 331 e a Instrução Normativa número 60. Mesmo que tu não trabalhe na área de alimentos, te convido para ficar comigo. Por quê? Porque mesmo que tu não trabalhe com essa atividade, pode ser que tu conheça alguém que trabalhe, pode dar essa dica. Ao mesmo tempo, é interessante a gente saber sobre as regras que nos norteiam. Então eu tenho certeza que essa aula é interessante para ti, que trabalha na área de alimentos e que estuda microbiologia de alimentos comigo, mas também para o público em geral. Até porque, de alimento e prosa, todo mundo gosta. Então, para que a gente fale dessa RDC e dessa instrução normativa que eu comentei com vocês, primeiro a gente precisa entender sobre os padrões microbiológicos. Esses padrões microbiológicos, eles foram criados há muito tempo atrás, devido à dificuldade que se tinha de avaliar containers, quando se trazia uma importação ou quando se exportava alimentos. Por quê? Porque antes de entrar no país, precisa saber a qualidade daqueles alimentos que estão chegando, porque pode entrar naquele país um micro-organismo que até então não é pertencente àquela região. Então, podendo contaminar esse micro-organismo, porventura entrar, se adaptar àquele clima e acabar fazendo parte dos contaminantes daquele local. Então, para que isso não ocorra, deve-se estabelecer primeiro uma forma de amostragem. Então, a primeira dificuldade foi: quantas unidades amostrais são necessárias para garantir a qualidade daquele container, por exemplo, ou daquele lote que foi produzido. Então, quantas unidades precisam retiradas de forma aleatória? E, ao mesmo tempo, o que é essa aleatoriedade? Como que essas amostras serão retiradas? Então, tudo isso precisou ser regulamentado, testado e analisado estatisticamente para garantir 95% de confiança. Além disso, precisou se conhecer os micro-organismos que poderiam estar presentes no alimento, e não só os micro-organismos que poderiam causar doença no ser humano, mas também as suas toxinas e seus metabólitos. Também se deve conhecer a relação que o ser humano tem com o alimento. Então, por exemplo, quando eu estava no doutorado, onde eu estava ouvindo o seminário da apresentação de um trabalho de um determinado colega, que falou que ele estava fazendo questionário numa praça muito movimentada lá da cidade sobre o consumo de linguiça frescal. E esse grupo ficou surpreso quando algumas pessoas disseram que consumiam a linguiça frescal crua. Por quê? Porque até então eles imaginavam que a forma de consumo era cozida, assada no forno, assada na churrasqueira. Então eles perguntaram para as pessoas de que forma que elas consumiam, e muitos relataram que no churrasquinho de domingo, conforme eles estavam colocando o salsichão lá no espeto para assar, eles iam abrindo o salsichão e petiscando aquela linguiça frescal crua. Salsichão é a forma que a gente chama lá no Rio Grande do Sul a linguiça frescal. Então isso
tem que ser levado em consideração no momento de se montar um padrão microbiológico. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração quais micro-organismos eu posso encontrar nesse produto, que poderiam ocasionar risco à saúde do consumidor, mas ao mesmo tempo compreender como que é a relação desse ser humano com o alimento, como que é feita a preparação. Porque o ato de cozinhar o alimento, ele diminui a contagem microbiológica, desde que esse cozimento seja feito de forma adequada. O ato de cozinhar um alimento pode reduzir a carga microbiana, desde que seja feito sob condições adequadas. Agora, se o consumidor consome aquele alimento como se fosse um alimento pronto para o consumo, significa que esse padrão microbiológico precisa mudar. Ele não pode, por exemplo, um alimento que vai ser cozido, às vezes ele pode ter a presença de uma faixa maior de micro-organismos do que um alimento que vai ser consumido sem nenhum tipo de procedimento que diminua essa carga microbiana. Então, quem estabelece os critérios microbiológicos para alimentos é o Codex Alimentários. Ele publica relatórios dos micro-organismos preocupantes e a razão desta preocupação. Também estabelece os métodos analíticos para sua detecção ou quantificação, sempre lembrando que se prima pelos métodos mais simples e que, claro, deem resultados confiáveis. Porque se o método for muito oneroso ou for muito laborioso, isso aí impede que essas análises sejam realizadas de forma adequada e na quantidade necessária para assegurar a qualidade do alimento. Define também o plano de amostras e a unidade analítica, estabelece o limite microbiológico seguro, bem como o número de conformidades que podem ser aceitas para cada tipo de produto. Além disso, o Codex Alimentários também dá uma orientação com relação a quais tipos de micro-organismos devem ser investigados para qual tipo de alimento, em quais pontos da cadeia essas análises devem ser realizadas e, ao mesmo tempo, prevê o que deve ser realizado com o alimento se caso esse padrão não for cumprido. Lembra que eu falei para vocês sobre plano de amostragem? A RDC 331 apresenta quais as fontes que podem ser utilizadas para estabelecer o plano de amostragem. Por quê? Porque existem cuidados que devem ser tomados no momento da coleta da amostra, com relação à quantidade mínima que deve ser amostrada, qual a condição de coleta, como que essa amostra deve ser transportada para o laboratório, se vai ser na temperatura ambiente, se vai ser em caixa isotérmica com gelo, se existe alguma preparação prévia que precisa ser realizada para esse transporte, quais são as condições que esse alimento tem que se encontrar, por exemplo, para que eu faça uma análise, esse alimento tem que se encontrar íntegro, a embalagem ela não pode estar violada, bem como a temperatura de armazenamento tem que estar dentro da idealidade, porque senão a gente nem precisa avaliar, porque significa que aquele alimento está em risco. Tem uma série de condições no local de onde essa amostra está armazenada, bem como a integridade da embalagem que precisa ser avaliada, condições de transporte até o laboratório e toda essa avaliação é realizada de novo quando essa amostra chega no laboratório, que precisam ser cumpridas. Além disso, esse plano de amostragem, ele também pode contemplar o histórico de análises que já é realizado pela indústria. Se a indústria tem um plano de amostragem bem estabelecido, isso pode ajudar a indústria até mesmo a flexibilizar essas análises que ela vai realizar, garantindo a segurança dessa produção. Então, quais são as características que devem estar contidas em um plano de amostragem? Ela deve ser administrativa e economicamente viável, os riscos à saúde devem estar bem definidos, assim como o risco de não encontrar o micro-organismo devido à heterogeneidade da distribuição dos mesmos, o nível de qualidade aceitável e a probabilidade de aceitação do lote, assim como o tempo entre a coleta e a análise. Então, nesse sentido, se percebe que a questão econômica é extremamente importante. Portanto, as análises quanto o próprio plano de amostragem, eles não podem ser inviáveis. Então, imagine num lote que eu tenho 1000 unidades, eu ter que tirar 100 unidades para analisar. Não é possível, porque onera muito o sistema. Então, o plano ele tem que ser estabelecido de tal forma para que seja necessário um número mínimo de amostras serem retiradas e que ainda assim se tenha 95% de confiança com base nesses resultados que foram encontrados. E com relação à heterogeneidade, a distribuição heterogênea dos micro-organismos nas amostras, isso tem que ser levado em consideração. Então, quanto mais heterogêneo, maior o número de amostras que precisam ser retiradas de um lote.
E ao mesmo tempo, dependendo do público que vai ser destinado àquele alimento, se é para um público mais suscetível, como por exemplo, bebês, pessoas imunocomprometidas, então a gente vai precisar que o número de amostras seja maior, justamente para garantir a segurança daquele lote que está sendo produzido. Bom, mas eu estou falando aqui sobre essas questões de padrão microbiológico e ainda não falei sobre a regra instituída aqui no Brasil. Então, em 23 de dezembro de 2019, foi publicada RDC 331. Esta resolução se aplica a toda a cadeia produtiva de alimentos, onde todos os setores envolvidos nas etapas de produção, industrialização, armazenamento, fracionamento, transporte, distribuição, importação ou comercialização de alimentos estão incluídos nessa resolução, mas apenas para alimentos prontos para oferta ao consumidor. Ou seja, insumos que são utilizados pela indústria de alimentos, que não são produto final para entrega ao consumidor, eles não estão contidos nessa resolução. Então, a Resolução 331 cita a Instrução Normativa número 60, que estabelece os padrões microbiológicos para alimentos. Essa Instrução Normativa ela está dividida em 3 anexos. No anexo 1, nós temos os padrões microbiológicos para alimentos, que é dividido em 24 categorias de alimentos. No anexo 2 estão os padrões microbiológicos de investigação de Listeria monocytogenes para alimentos prontos para o consumo, onde alimentos prontos para o consumo, eles podem, numa amostra de 5 unidades, pode-se ter uma contagem de até 10⁻², unidades formadoras de colônia ou, número mais provável, por grama ou ml. Para alimentos prontos para o consumo destinado a lactantes e a dietas especiais, numa amostra de 10 unidades, deve-se ter ausência da Listeria monocytogenes. Para compreender melhor quais são os alimentos que precisam ser investigados para a Listeria monocytogenes, desses alimentos considerados prontos para o consumo, excetua-se, ou seja, não se inclui, alimentos com vida útil menor do que 5 dias, com pH menor ou igual a 4,4, com atividade de água menor que 0,92 e com pH menor do que 5 e atividade de água menor que 0,94, porque são aqueles fatores intrínsecos onde essa bactéria ela não consegue se desenvolver. Produtos tratados termicamente na sua embalagem final, ele também está livre dessa análise, assim como frutas e hortaliças frescas, inteiras e não processadas, pães e biscoitos, água e bebidas, açúcares e mel, chocolates e moluscos bivalves. Então esse foi um recorte da Instrução Normativa número 60 para vocês entenderem o que está contido e o que não está previsto para ser analisado no anexo 2. Já o anexo 3 determina os padrões microbiológicos para alimentos comercialmente estéreis, que diz que não deve haver crescimento sob as condições de armazenamento, ou o alimento será considerado insatisfatório com qualidade inaceitável. O que isso quer dizer? Os alimentos considerados estéreis, eles não são estéreis totalmente, porque estéril seria livre de qualquer tipo de micro-organismo. Na verdade, eles podem conter micro-organismos, mas aqueles que são resistentes ao tratamento térmico, ou seja, na temperatura de armazenamento não pode haver desenvolvimento microbiano. Se houver, esse produto já vai ser considerado impróprio para o consumo. Bom, mas para que a gente compreenda e consiga fazer a leitura da Instrução Normativa número 60 de forma tranquila, nós temos que compreender como que os resultados desses limites de detecção, eles são listados dentro da Instrução Normativa. Então, para isso, nós temos que conhecer como que se dá a distribuição dos micro-organismos nos diferentes tipos de alimentos. Então, lembrando, Códex Alimentários publica os micro-organismos que podem ser encontrados em determinados tipos de alimentos, se utiliza os dados epidemiológicos do país, se faz levantamento com a indústria, inclusive esses documentos passaram por consulta pública para que eles pudessem ser finalizados e publicados. Então, eles tiveram auxílio de diversas pessoas que trabalham na área para estabelecimento desses padrões. Então, dentro da instrução normativa, nós temos planos de 2 ou 3 classes. O que isso significa? No plano de 2 classes, nós temos as informações do número de amostras que serão retiradas de um lote. Então, aqui nós temos o exemplo de um lote onde se retira 5 unidades amostrais ou 25 unidades amostrais, sendo que o resultado esperado nesse plano é a presença ou a ausência do micro-organismo patogênico. Já no plano de 3 classes, se estabelece um número de amostras que serão retiradas do lote, nesse caso aqui é 5, o número de unidades que podem estar entre o limite mínimo e máximo
de detecção prevista, que nesse caso é de 10 na 2 e 10 na 3. Os alimentos, após avaliados, eles serão considerados satisfatório com qualidade aceitável, satisfatório com qualidade intermediária ou insatisfatório com qualidade inaceitável. Então, por exemplo, no plano de 2 classes, se estabelece que serão retiradas 5 unidades amostrais de um lote. Se faz, por exemplo, uma análise de salmonela. Se uma ou mais amostras desse lote apresentar resultado positivo para salmonela, esse lote vai ser considerado insatisfatório com qualidade aceitável. Se nenhuma amostra apresentar a presença de salmonela, esse lote então será considerado satisfatório com qualidade aceitável. Já no plano de 3 classes, nós temos o número de amostras que serão retiradas de um lote, o limite mínimo e máximo da contagem esperada e quantas amostras podem estar dentro desse limite. Como, por exemplo, se nós retirarmos 5 unidades de amostra e uma amostra estiver entre 10 na 2 e 10 na 3, esse lote vai ser aprovado, mas se determina que a qualidade é satisfatória com qualidade intermediária. Agora, se 2 ou mais unidades estiverem entre Mzinho e Mzão, essa amostra já vai ser considerada insatisfatória com qualidade inaceitável. O mesmo ocorre se qualquer amostra analisada desse lote apresentar um valor acima de 10 na 3, ou seja, acima do limite máximo permitido para essa amostra. Agora, se todas as amostras apresentarem resultados menores do que Mzinho, ou seja, de 10 na 2, as amostras serão consideradas satisfatórias com qualidade aceitável. Então, para finalizar essa parte, eu vou apresentar para vocês um print da Instrução Normativa número 60, para vocês entenderem como que é listada esses padrões microbiológicos, para que se conheça, então, quais são os micro-organismos esperados nesses alimentos e, ao mesmo tempo, quais são os limites estabelecidos. Agora, antes da gente continuar, se tu está gostando do vídeo, vai ali e curte. Ao mesmo tempo, se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários para mim. E se achar que esse vídeo é importante para alguém, vai lá, compartilha. Então aqui vocês podem visualizar os padrões microbiológicos de alimentos listados no anexo 1, lembrando que o anexo 1 tem 24 categorias de alimentos, onde a primeira categoria são as frutas e derivados. Então na coluna 1 nós temos as categorias específicas, na coluna 2 os micro-organismos, as suas toxinas ou seus metabólitos, na coluna 3 o número de amostras que serão retiradas de um lote, na coluna 4 o número de amostras que podem estar entre o limite mínimo e máximo de detecção. Lembrando que aqui nós temos exemplo de micro-organismos de 2 e de 3 classes. A salmonela é o exemplo de um plano de 2 classes, porque se determina a presença ou ausência da salmonela. Então, para a fruta in natura inteira selecionada ou não, se retira 5 unidades amostrais, onde todas as amostras devem apresentar ausência de salmonela. Já a pesquisa de Escherichia coli, em 5 unidades amostrais, 2 amostras podem estar entre 10 na 2 e 10 na 3. Lembrando que esses limites eles são determinados para o final da vida útil do alimento. Então, logo que o alimento é processado, se ele tem uma vida útil um pouco mais estendida, ele não pode ter essas contagens, porque senão ele não vai chegar naquele limite estabelecido pela indústria. Já para frutas preparadas, inteiras, descascadas ou fracionadas, sanificadas, refrigeradas ou congeladas, a pesquisa de salmonela em 25 gramas de amostra vai ser realizada com 10 unidades amostrais, onde se prevê a ausência desse micro-organismo. Para Escherichia coli, se trabalha com 5 unidades amostrais, onde até 2 amostras podem estar entre 10 e 10 na 2. Lembrando que esses resultados serão, se tiver 2 amostras entre esses limites, a amostra será considerada de qualidade intermediária. Para frutas branqueadas ou cozidas, se faz pesquisa de salmonela em 25 gramas de amostra, com 10 unidades amostrais, onde se espera ausência nessas 10 unidades. Também se investiga o grupo Enterobacteriaceae, onde em 5 unidades amostrais analisadas, apenas uma pode apresentar contagem entre 10 na 2 e 10 na 3. Para frutas secas, desidratadas ou liofilizadas, se investiga a presença de salmonela em 25 gramas de amostra, onde são avaliadas 10 unidades e todas elas devem apresentar ausência para esse micro-organismo. Escherichia coli em 5 unidades amostrais, onde até 2 podem estar na contagem entre 10 e 100, e bolores e leveduras, onde até 5 unidades amostrais,
podem estar entre 1.000 e 10.000 unidades formadoras de colônia ou número mais provável, dependendo do método de detecção que vai ser utilizado. Sempre esses resultados devem ser expressos em grama ou ml, dependendo se a amostra for sólida ou líquida. Então, espero que vocês tenham compreendido sobre como esses padrões microbiológicos são estabelecidos e, ao mesmo tempo, a importância da existência desses padrões. Eles servem para proteger a saúde do ser humano e também para regulamentar a produção de alimentos. Então, todo produtor de alimentos deve conhecer as regras e as leis que competem essa atividade para não cair em uma ilegalidade. Agradeço pela atenção, até a próxima!